Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 13 de março, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, segundo estudo, chatbots de IA elaboram ataques, dão dicas e até desejam bom tiroteio. Em mundo, Mujtaba Khamenei se pronuncia pela primeira vez e ameaça Trump. Já no Brasil, o governo zera PIS e COFINS do diesel para conter a alta de preços. Tem muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, um novo estudo acendeu um alerta bem sério sobre os limites de segurança dos chatbots de inteligência artificial. Pesquisadores testaram 10 modelos populares fingindo ser meninos de 13 anos nos Estados Unidos e na Irlanda, para ver se essas ferramentas ajudariam a planejar atos violentos. E o resultado foi preocupante. Em média, os chatbots colaboraram em cerca de 75% das interações. O mais pesado aqui, Branco, e que acaba chamando mais atenção é que em alguns casos as respostas foram extremamente detalhadas. O ChatGPT, por exemplo, chegou a fornecer mapas de um campus escolar para um usuário interessado em violência em escolas. Já o Gemini, numa conversa sobre ataques às sinagogas, afirmou que estilhaços metálicos são mais letais. E o DeepSeek da China deu um detalhe sobre rifles de caça e ainda encerrou uma conversa com a frase "Happy Safe Shooting", que em português seria algo como "tem um bom e seguro tiroteio". E não parou por aí. O Llama da Meta chegou a listar lojas de armas próximas quando foi questionado sobre atacar mulheres. Ou seja, a pesquisa mostra que quando o assunto é violência, uma parte grande dessas plataformas ainda pode virar uma espécie de cúmplice. Agora nem todo mundo falhou. O Claude da Anthropic recusou ajudar em 33 de 36 conversas. E o MyAI do Snapchat também se destacou positivamente. E tudo isso importa, Branco, porque a discussão vai além da tecnologia. O estudo reforça uma preocupação crescente de que interações online podem influenciar a violência no mundo real. Já até existem exemplos quanto a isso. Em fevereiro, o Canadá registrou o pior massacre de sua história e a família da atiradora está processando a dona do ChatGPT, a OpenAI. E além desse caso, em Las Vegas, um homem detonou um Cybertruck em frente ao Trump Hotel depois de buscar informações sobre explosivos no ChatGPT. No fim, o recado do estudo é bem claro. Quando a barreira de segurança falha, o risco sai da tela e vai para o mundo real. Mas com esse alerta importante no radar das Big Techs, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, ontem o novo líder supremo do Irã, Mujtaba Khamenei, se pronunciou pela primeira vez desde que assumiu o cargo. E a mensagem veio pesada. Ele misturou luto, promessa de vingança e ameaça direta aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump. Ele dividiu o comunicado em 7 pontos e começou dizendo que viu o corpo do pai Ali Khamenei após o martírio e afirmou que a mão dele permanecia cerrada em punho. Além disso, Mujtaba também lamentou a morte da esposa, da irmã e de um sobrinho, classificou o novo posto como uma tarefa difícil, defendeu a unidade nacional e exaltou o povo iraniano. E aí vem a parte que acendeu um alerta global, porque ele prometeu vingança pelas mortes e exigiu o fechamento imediato de todas as bases americanas em países vizinhos. Mas o trecho que mais repercutiu foi outro. Mujtaba defendeu que o Estreito de Hormuz continue fechado para pressionar o inimigo. E como a gente já vem falando por aqui, esse estreito é uma das rotas mais importantes do planeta para o transporte de petróleo. Então, quando existe risco de bloqueio, o mercado já precifica falta de oferta e o preço dispara. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. O petróleo Brent voltou a superar os $100. Isso mesmo depois dos 32 países da Agência Internacional de Energia terem liberado 400 milhões de barris de reservas estratégicas para tentar aliviar a pressão.
Segundo a agência, essa já é a maior interrupção no fornecimento de petróleo da história, com queda de 8 milhões de barris por dia na oferta global. E tem um detalhe curioso nesse meio tempo, Branco. Mujitaba segue sem aparecer publicamente em foto ou vídeo. Segundo fontes, ele sofreu fratura no pé, contusão no olho e cortes no rosto após ataques recentes. Ou seja, a fala veio, mas ele mesmo continua, entre aspas, fora de cena. Enquanto isso, do lado militar, a escalada continua. Ainda ontem, Teherã lançou novos ataques contra infraestruturas energéticas em países vizinhos. E na quarta-feira, dia 11, um drone iraniano tinha atingido um prédio de luxo em Dubai. Na contramão, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian falou pela primeira vez no fim da guerra, mas com algumas condições. Ele citou reconhecimento dos direitos legítimos do Irã, reparações por danos causados e garantias internacionais contra novos ataques. E para fechar com os números do impacto humanitário e financeiro desse conflito, tem 3 extras aqui. Os Estados Unidos gastaram 11,3 bilhões de dólares na primeira semana de guerra com o Irã, o Líbano divulgou 634 mortes e mais de 800 mil deslocados, e segundo a ONU, até 3,2 milhões de pessoas estão deslocadas no Irã por conta do conflito. É um cenário cada vez mais tenso, com reflexo direto no petróleo e no humor global. Mas agora, com o panorama internacional atualizado, a gente vira a chave e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. No noticiário do Brasil, o governo federal anunciou ontem uma medida emergencial para tentar segurar a alta do diesel em meio à guerra no Irã e à disparada do petróleo. O presidente Lula assinou decretos que zeram as alíquotas de PIS e COFINS, que são hoje os únicos tributos federais que incidem sobre o combustível. E segundo o governo, isso reduz o preço em 32 centavos por litro. Além disso, produtores e importadores ainda vão receber um incentivo de mais 32 centavos, levando a queda total para 64 centavos por litro. E a escolha do diesel não é por acaso. Ele afeta a cadeia produtiva inteira. Se a gente for olhar aqui, o escoamento das safras depende de caminhões e o plantio também usa maquinário movido a diesel. Para você ter uma ideia, na soja, o combustível representa 5% do custo operacional da colheita e na cana-de-açúcar pode chegar a 20%. Lembrando que em março o diesel já subiu mais de 7% no país. Só que ao mesmo tempo, o governo também buscou uma forma de compensar a perda de arrecadação. Em paralelo ao corte dos impostos no diesel, a alíquota do imposto de exportação do petróleo foi elevada de 0% para 12%. No caso do diesel exportado, a alíquota vai ser de 50%. Agora, dando uma olhada em mais assuntos que repercutiram ontem no noticiário do Brasil, teve uma nova decisão do Supremo. O ministro Cristiano Zanin negou a instalação de uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar o Banco Master. Segundo ele, faltam provas no pedido protocolado. E para fechar, a deputada federal Érica Hilton protocolou uma ação contra o apresentador Ratinho, pedindo a condenação à prisão e 10 milhões de reais de indenização. A motivação foi uma fala no programa dele na quarta-feira, quando Ratinho criticou a eleição de Érica para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, dizendo que a pessoa eleita deveria ter útero e menstruar. Pois é, Andrezinho, entre a tentativa do governo de segurar o preço do diesel e essas repercussões, esse foi o noticiário nacional de hoje. Mas com essa sessão atualizada, bora agora conferir como foi o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delfim, a gente começa por uma novidade que pode mudar a forma como as pessoas compram na internet. A Visa e o Banco do Brasil realizaram a primeira transação via agente de inteligência artificial no Brasil. Na prática, foi o primeiro teste local de um modelo em que a IA, dentro de limites pré-definidos, pode pesquisar produtos, comparar preços e concluir a compra pelo consumidor. A lógica é simples. Em vez de abrir site, filtrar produto e preencher o checkout, o usuário delega parte da jornada para um agente. Você pode, por exemplo, mandar a IA monitorar uma passagem e autorizar a compra se ela aparecer abaixo de um preço específico. Se isso ganhar escala, pode mexer não só com a experiência do consumidor, mas também com a dinâmica do varejo digital. Assim, a disputa deixa de ser só por aparecer primeiro em buscadores como o Google e passa a
ser também pela preferência dos agentes de A que intermediam a compra. Olhando para os mercados agora, o aumento das tensões no Oriente Médio elevou novamente a aversão ao risco. Ao longo do dia, o VIX, que é conhecido como o termômetro do medo, chegou a subir 13% durante o pregão. Por aqui, o Ibovespa fechou em queda de 2,55% aos 179.284 pontos nessa quinta. Em Wall Street, o S&P 500 caiu 1,52%, enquanto o Nasdaq recuou 1,78%. No Brasil, foi divulgado que o IPCA subiu 0,70% em fevereiro, isso acima da expectativa de 0,65%. Em 12 meses, a inflação acumulada foi de 3,81%, ainda abaixo do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%. No mês, o maior impacto veio do Grupo Educação, com alta de 5,21% por conta das correções de mensalidades escolares. O subitem Ensino Médio, por exemplo, avançou 8,19%. Entre as ações, a CSN despencou 14,45%, após reportar prejuízo de R$ 721 milhões no quarto trimestre de 2025, uma alta de 748% em relação ao ano antes. A dívida líquida, por sua vez, chegou a R$ 41 bilhões, com alavancagem de 3,7 vezes. E para fechar, o dólar subiu 1,62% aos R$ 5,24. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui para a turma que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa sexta, pessoal. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!